Pense em algo tão grande, tão audacioso, que parece desafiar a própria geografia. Algo que por debaixo vai conectar duas cidades. Agora, imagine que essa ideia, que parecia um delírio, está se tornando realidade bem aqui, em São Paulo. Quase em segredo, uma obra monumental está prestes a redefinir a Baixada Santista de um jeito que poucos conseguem sequer conceber. O que está prestes a acontecer no litoral paulista desafia os limites do que conhecemos por engenharia civil no Brasil. Estamos falando de um projeto que passou décadas engavetado, alimentando debates, promessas políticas e o ceticismo de gerações inteiras. Afinal, ligar a ilha de São Vicente à ilha de Santo Amaro, por baixo do canal do porto mais movimentado do hemisfério sul, parecia uma ficção científica distante. Mas o cenário mudou drasticamente. E o que antes era apenas um desenho abstrato em mapas de planejamento urbano, agora se transformou em um canteiro de obras iminente, com bilhões de reais garantidos e prazos correndo. Por anos, a travessia entre Santos e Guarujá foi um gargalo. Minutos que viravam horas na balsa, ou uma volta gigantesca para chegar do outro lado. Mas os bastidores gigantes da engenharia brasileira, com a visão de São Paulo, estavam se movendo. Enquanto a maioria via apenas o canal e os navios, um plano de escala absurda tomava forma. E a pergunta que ninguém fazia era: como afundar algo tão grande? Quem já dependeu do sistema de balsas da Baixada Santista em uma véspera de feriado, sob chuva forte ou durante o período de maior movimentação de navios cargueiros, conhece perfeitamente a sensação de impotência diante daquele canal. O estuário de Santos, que traz tanta riqueza para o país, funciona simultaneamente como uma barreira física implacável para os moradores da região. A alternativa por terra exige uma viagem cansativa pela rodovia Piaçaguera-Guarujá, um contorno que sabota a produtividade e consome o tempo precioso dos cidadãos. O crescimento econômico das duas cidades acabou sufocado por essa falta de conexão direta, criando um isolamento irônico para municípios que estão a poucas centenas de metros de distância um do outro. Enquanto a sociedade se acostumava com o atraso crônico das filas, engenheiros, técnicos e autoridades estaduais e federais trabalhavam silenciosamente nos bastidores, refinando cálculos, analisando o solo subaquático e desenhando uma estratégia de financiamento público-privado robusta o suficiente para dar vida a um plano de escala monumental. E foi exatamente essa pergunta que a Mota-Engil, junto com a chinesa CCCC, pareceu responder. Eles venceram um leilão na B3, com uma proposta que prometia um desconto mínimo, mas um impacto máximo. Estamos falando de um investimento total de 6,8 bilhões de reais, onde 5,14 bilhões vem do governo federal e do estado de São Paulo. Mas o que realmente choca é a escala. Um túnel de 1,5 quilômetros, com 870 metros completamente imersos por debaixo do canal do Porto de Santos. O leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo foi um divisor de águas histórico, no momento em que a burocracia deu lugar à ação concreta. A entrada do consórcio internacional liderado pela construtora portuguesa Mota-Engil, com o suporte tecnológico e financeiro da gigante chinesa CCCC, trouxe para o projeto a experiência global que uma obra dessa magnitude exige. A CCCC traz em seu portfólio algumas das maiores obras de infraestrutura do planeta, incluindo megatúneis submersos na Ásia, garantindo que a execução técnica em Santos siga os padrões globais mais rigorosos. O modelo financeiro desenhado para viabilizar esse sonho é um exemplo de cooperação institucional rara. Uma parceria público-privada onde o Estado de São Paulo e a União colocaram suas diferenças de lado para injetar a maior parte dos recursos necessários, cobrindo os riscos iniciais de uma obra tão complexa. A fatia restante do investimento, assumida pela concessionária vencedora, garante que a empresa privada tenha total interesse em entregar a obra dentro do prazo e com qualidade máxima, já que sua remuneração dependerá da operação e da manutenção perfeita dessa estrutura pelas próximas 3 décadas. Não estamos falando de uma obra comum de asfalto ou de um viaduto urbano padrão. Estamos falando de mobilizar cadeias de suprimento globais, frotas de navios especializados, guindastes de altíssima capacidade e tecnologia de posicionamento por satélite de precisão milimétrica para rasgar o fundo do oceano. Pense nisso, 870 metros submersos.
Não é uma ponte, não é uma balsa. É uma estrutura que vai literalmente afundar para criar uma conexão. A travessia, que hoje consome 18 minutos de balsa ou 1 hora de carro, será feita em menos de 5 minutos. Isso não é só sobre mobilidade, é sobre reescrever a logística do maior porto da América Latina e mudar a vida de 2 milhões de pessoas. E o mais estranho é que, mesmo sendo algo tão gigantesco, a maioria das pessoas ainda não entendeu a magnitude do que está acontecendo por debaixo de seus olhos. A engenharia por trás de um túnel imerso é fascinante, porque ela subverte a lógica tradicional da construção subterrânea. Quando pensamos em túneis, a imagem que nos vem à mente é a do tatuzão, aquela máquina perfuratriz gigantesca que escava rochas e terra firme por baixo de grandes avenidas. Mas no canal do Porto de Santos, essa técnica seria inviável devido às características do solo lodoso, à pressão da água e à necessidade absoluta de não interromper o tráfego dos imensos navios porta-contêineres que sustentam a economia nacional. Por isso, a solução escolhida foi a de módulos imersos. Funciona como um brinquedo de montar em escala colossal. Blocos maciços de concreto armado e aço são integralmente construídos em terra firme, dentro de docas secas controladas. Essas estruturas são verdadeiros prédios deitados, vedados hermeticamente e cheios de ar em seu interior, para que possam flutuar. Quando os módulos ficam prontos, as docas são inundadas e esses blocos gigantescos são rebocados, flutuando pelo canal até a posição exata da travessia. Uma vez posicionados sobre o ponto correto, os engenheiros iniciam o processo de imersão controlada, permitindo que a água entre de forma cirúrgica em tanques internos para fazer o bloco afundar lentamente até o leito do canal, que já terá sido previamente escavado e preparado com uma base nivelada de concreto e areia. No fundo do mar, sistemas hidráulicos colossais juntam os módulos uns aos outros com precisão de milímetros, e pinos de aço de alta resistência garantem o travamento definitivo. Para garantir que nada perturbe essa estrutura, uma camada maciça de pedras e sedimentos cobrirá o túnel, protegendo-o contra a correnteza marítima violenta e contra o risco de ancoragem acidental de grandes navios. É uma coreografia de engenharia de alta complexidade que acontecerá sob as águas, invisível para quem olha a superfície do mar, mas revolucionária para quem cruzará o canal. O interior dessa mega estrutura foi planejado para o futuro, abrigando 6 faixas de rolamento para veículos particulares e de carga pesada, eliminando definitivamente os caminhões que hoje superlotam os acessos urbanos. Além do tráfego rodoviário, o projeto traz uma forte pegada de sustentabilidade e inclusão urbana, ao prever passarelas seguras para pedestres, uma ciclovia bidirecional contínua e, crucialmente, uma calha central reservada para a futura expansão do veículo leve sobre trilhos, o VLT, permitindo que o transporte de massa conecte os sistemas de transporte público de Santos e Guarujá de forma direta e integrada. O impacto econômico dessa obra transcende o ganho de tempo dos motoristas comuns. O Porto de Santos é a principal porta de entrada e saída do comércio exterior brasileiro, movimentando commodities agrícolas, componentes eletrônicos, automóveis e bens de consumo que abastecem o país e o mundo. O gargalo da travessia atual gera custos logísticos invisíveis que encarecem os produtos brasileiros no mercado internacional. Ao criar uma rota expressa e ininterrupta por baixo do canal, o túnel aumentará a eficiência do escoamento de cargas, permitindo que a movimentação portuária cresça sem sufocar o trânsito das cidades vizinhas. É uma sinergia perfeita entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida urbana. Os moradores locais finalmente deixarão de planejar suas vidas e seus horários de trabalho em função das tabelas e do tempo de espera das balsas, ganhando uma previsibilidade que transformará o mercado de trabalho, a educação e o turismo em toda a Baixada Santista. O turismo regional, inclusive, Ganhará um novo impulso, facilitando o fluxo de visitantes entre as praias de Santos e os balneários do Guarujá, integrando os setores de comércio e serviços que sustentam milhares de famílias na região. A execução dessa obra ao longo dos próximos 5 anos colocará a engenharia nacional em um novo patamar de destaque global, atraindo os olhos de especialistas de todo o mundo para o litoral paulista e gerando milhares de empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.
Agora você entende a escala absurda e a audácia por trás da obra que vai literalmente afundar sob o Canal de Santos, mas vai erguer a Baixada Santista inteira. É a prova de que, quando São Paulo se move, as engrenagens são gigantescas. O impossível se torna uma questão de engenharia. É o fim de uma era de promessas vazias e o início de um marco histórico de infraestrutura que vai conectar comunidades, expandir negócios e orgulhar o país. O que você acha dessa jogada de mestre? Deixe seu comentário e compartilhe essa notícia que vai mudar a Baixada Santista para sempre.